um programa de financiamento estudantil criado na década de 90 para ampliar o acesso ao ensino superior no país. Um programa que viu o problema da inadimplência crescer exponencialmente. Um programa que foi usado em um esquema de pagamentos irregulares a faculdades privadas. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 12 de abril de 2023. Dia em que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação contra supostas fraudes em títulos públicos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão em instituições de ensino superior do país. A operação foi nomeada como falsa tutela. A polícia não divulgou a lista com o nome das faculdades, mas falou que cumpre os mandados no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. As autoridades expediram também uma ordem de bloqueio de bens no valor de R$ 21.300.000. Segundo a polícia, a suspeita é que os envolvidos no esquema inseriam informações falsas no sistema usado pela União para controlar as matrículas e gerenciar as instituições de ensino que têm vínculo com o FIES. A partir dessas informações falsas, o governo recomprava títulos públicos do FIES que estavam na mão dessas faculdades. Para a gente entender direitinho o esquema, é preciso entender primeiro como funciona o FIES. O estudante faz o financiamento com a instituição de ensino e, em contrapartida, o governo paga as mensalidades para as instituições particulares. Esses pagamentos entre o governo e as faculdades são feitos a partir de títulos do Tesouro. Ou seja, as faculdades não podem comercializar esses títulos, mas elas podem usar eles para quitar dívidas ou pagar alguns tipos de tributos. Só que os títulos podem ser recomprados pelo governo desde que se sigam alguns pré-requisitos, como a instituição ter certidões negativas de débitos. Nesse caso, a faculdade recebe o dinheiro e usa como quiser. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, a União gastou de 2014 até 2020 60 bilhões de reais com recompras de títulos do FIES. Mais de 500 instituições recebem dinheiro com as recompras mensalmente. Daí o que aconteceu foi que faculdades que não tinham essas certidões negativas estavam conseguindo receber recursos com base em decisões judiciais. Essas decisões, por sua vez, se baseavam justamente nas informações falsas que as instituições colocavam no sistema da União. Ou seja, as instituições particulares estavam recebendo recursos irregulares por meio das recompras do governo de títulos do Tesouro. Além dessa irregularidade, a polícia e a controladoria também identificaram casos em que as faculdades beneficiavam estudantes de forma individual, cadastrando eles após o prazo regimental. O esquema tinha uma rede, envolvia servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é vinculado ao Ministério da Educação, além de funcionários terceirizados contratados pelo FNDE e advogados e escritórios de advocacia especializados em direito educacional, que faziam a representação das faculdades investigadas. Da parte do FNDE, a polícia constatou que os servidores envolvidos no esquema faziam o cadastramento de liminares falsas em favor das instituições, em troca de receber o que os órgãos classificaram como vantagens indevidas. Segundo a Folha de São Paulo, em um dos casos, uma funcionária terceirizada chegou a alterar, de modo irregular, informações sobre o seu próprio processo de financiamento e o do seu companheiro. Em nota, o FNDE afirmou que está apurando o caso junto à CGU e à PF. O fundo também disse que está à disposição da Justiça para que os procedimentos ocorram em obediência aos direitos e garantias constitucionais. O FIES é um fundo de financiamento. Isso quer dizer que o estudante beneficiado tem parte ou todo o valor da mensalidade paga, mas no futuro, já com um diploma universitário, tem que devolver esse dinheiro. É nisso que ele se diferencia do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferta bolsas integrais ou parciais para estudantes de faculdades privadas. No ProUni, o aluno não contrai nenhuma dívida. Ambos os programas são voltados para pessoas de baixa renda. O FIES foi criado em 1999 durante o governo Fernando Henrique Cardoso e sucedeu outro programa, o CREDUC, também destinado ao financiamento de estudantes de baixa renda no ensino superior. Em 2003, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, o FIES foi mantido.
4 anos depois, já no segundo mandato de Lula, passou a ser possível financiar 100% das mensalidades de um curso no ensino superior. Antes, o máximo era de 70%. Em 2010, o programa foi expandido, facilitou os critérios de adesão e diminuiu as taxas de juros para os estudantes. Depois, já em 2015, o primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff, em meio à crise econômica, o governo federal propôs cortes de gastos em diversas áreas, inclusive no FIES. Os juros do financiamento subiram, o número de novos contratos foi restringido e as adesões despencaram. Apesar de mudanças ao longo dos anos, durante todo o período de existência, o FIES sempre teve o mesmo intuito: auxiliar pessoas de baixa renda que desejam cursar uma faculdade e não têm acesso a uma instituição pública. Nesse sentido, o programa foi bem sucedido e possibilitou que muitas pessoas que não tinham a perspectiva de fazer um curso no ensino superior conseguissem conquistar um diploma. Só que existem também muitas críticas ao desenho do programa. Alguns especialistas dizem que a proposta tem condições muito vantajosas para as instituições particulares, o que acaba contribuindo inclusive para a expansão do setor privado em detrimento do público. Para a gente ter uma ideia, em 2014, no ápice do programa, foram 732 mil novas adesões. Em fevereiro de 2015, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem revelando que as faculdades privadas incentivavam os estudantes, mesmo aqueles que tinham condições financeiras de pagar as mensalidades, a aderir ao FIES. O motivo era que o governo repassava os valores diretamente às faculdades. Para as instituições de ensino, isso era bem mais vantajoso, porque não tinha o risco de inadimplência, diferente de quando os estudantes são os responsáveis pelo pagamento. Os riscos de atraso são do governo. Nesse período, em meados da década de 2010, grupos empresariais que controlam faculdades privadas se expandiram e registraram mais lucros do que empresas como Odebrecht, Bradesco e Hyundai. Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff confessou publicamente que o governo errou ao permitir que o FIES deixasse todo o serviço de disposição de matrículas a cargo das instituições particulares. Um dos maiores problemas do FIES é a inadimplência. Em 2016, o jornal Estado de São Paulo revelou que uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou na época um rombo de mais de 3 bilhões de reais em dívidas nos cofres públicos, algo que havia sido escondido pelo governo. Na época, uma projeção dos técnicos do TCU indicava que o rombo poderia chegar a 20 bilhões de reais na década de 2020. Em julho de 2017, já sob o governo Michel Temer, uma série de mudanças foram implementadas no FIES para tentar lidar com os débitos dos estudantes. Entre as medidas, foi estabelecido que o pagamento do empréstimo começa assim que o aluno formado consegue um emprego. Anos depois, em junho de 2022, na gestão Jair Bolsonaro, uma lei foi sancionada para renegociar dívidas de contratos firmados até o segundo semestre de 2017. Desde então, estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias podem ter descontos de 12% no pagamento à vista, ou parcelar o débito em 150 meses com perdão dos juros e das multas. Um levantamento da TV Globo obtido a partir da Lei de Acesso à Informação mostrou que até março de 2023, o FIES acumula mais de 11 bilhões de reais em dívidas. Dos quase 1.900.000 ex-estudantes que estão na fase de pagamento das parcelas, 53,7% estão com a dívida atrasada há mais de 3 meses. Em um encontro com reitores de universidades públicas em fevereiro deste ano, Lula, já em seu terceiro mandato, afirmou que o país só tem tolerância com caloteiros ricos e disse que não pretende descontinuar o programa. A seguir, você escuta um pedaço do discurso dele. É muito pouco a gente achar que não vai pagar. Ele não teve nem chance de provar se vai pagar, não. Ele nem arrumou um emprego. Mas se o país tem tanta tolerância com os ricos que devem nesse país, por que a gente não tem a compreensão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida? O Brasil tem quase 2 trilhões de dívida que as pessoas não pagam. No início de março, o ministro da Educação, Camilo Santana, admitiu em um vídeo publicado nas redes sociais que a inadimplência do FIES está altíssima. Ele anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial para discutir o problema, além de possíveis mudanças do programa, como o aumento do teto de financiamento e a desburocratização do fundo.
89 militares, incluindo 3 generais, foram intimados a prestar depoimento nesta quarta-feira sobre os ataques de 8 de janeiro, quando bolsonaristas golpistas invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o tema, contando a situação atual dos militares nas investigações em curso e como o governo federal vem agindo na esfera militar. Isabela, esses depoimentos estão ocorrendo após a Procuradoria-Geral da República ter apresentado denúncia contra quase 1.400 civis. Por que essa demora maior com os militares? Pois é, primeiro foi só no final de fevereiro que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decidiu que a responsabilização penal de militares, assim como de civis, sobre o atentado ao Estado Democrático de Direito, deve ocorrer na Justiça Comum, no Supremo, e não na Justiça Militar. A partir daí, o Ministério Público Militar remeteu o que estava investigando para o Supremo, de forma que a Procuradoria-Geral da República, que atua no tribunal, comandada por Augusto Aras, continuasse as investigações e fizesse eventuais denúncias. O inquérito da Procuradoria sobre os militares foi aberto, então, em meados de março. Além desse início posterior, a assessoria do órgão me falou que a instituição deu prioridade até aqui aos casos de pessoas que foram presas, que são quem os procuradores chamam de incitadores, os que estavam ali no entorno do quartel-general do Exército em Brasília, e os executores, que invadiram as sedes dos poderes. Na avaliação da Procuradoria, esses eram casos que precisavam ser encaminhados com mais urgência, até para justificar a manutenção das prisões preventivas. O problema é que muitas dessas pessoas estão longe de terem poder de comando sobre um movimento golpista do tamanho do que a gente viu. Agora é que devem avançar as investigações sobre grupos como militares e financiadores desse golpismo. Isabela, o que o governo fez desde 8 de janeiro para conter a politização das Forças Armadas? Essa é uma das prioridades na agenda do presidente Lula, segundo ele. E, de fato, a troca do comandante do Exército 2 semanas depois do dia 8 de janeiro, do general Júlio César de Arruda pelo general Tomás Paiva, ajudou bastante. Paiva tem se mostrado bem consciente da necessidade de despolitização do meio militar. Assim como os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, Paiva deixou claro que militar da ativa que permanecer filiado a partido político, por exemplo, o que é proibido, vai sofrer sanção disciplinar. Sob o novo comando, o Exército também não comemorou o golpe de 1964, no dia 31 de março, como estava acontecendo no governo Jair Bolsonaro. Mas um processo contundente nas Forças Armadas de responsabilização disciplinar pelo 8 de janeiro ainda não deu resultados públicos. Eu perguntei para o Exército quantas sindicâncias tinham sido abertas e eles não quiseram informar. E tem também as medidas mais estruturantes. O governo avalia, por exemplo, a criação de uma carreira civil dentro do Ministério da Defesa, ao qual as Forças Armadas são subordinadas. Também estão sendo estudados investimentos na chamada Base Industrial de Defesa, o que promete melhorar as relações entre o governo e o setor militar. E a grande controvérsia se dá sobre mudanças constitucionais, com embates entre parlamentares petistas e o próprio ministro de Lula, José Múcio, da Defesa. Aí entram em jogo propostas para limitar a atuação das Forças Armadas em funções de caráter policial, nas chamadas GLOs, para mandar para a reserva militares que assumam cargos públicos civis, disputem eleições ou virem ministros, e, sobretudo, para deixar mais claro o famoso artigo 142 da Constituição, que vem sendo distorcido por bolsonaristas para fundamentar uma possibilidade de intervenção militar num dos poderes. A comunidade jurídica, incluindo o Supremo, nega em peso essa possibilidade que não existe em democracias. Mas deixar isso claro ainda parece ser uma questão delicada no Brasil. O texto da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio.
Uma nova tecnologia de equilíbrio da temperatura interna de prédios foi desenvolvida por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos. Segundo o estudo, publicado em janeiro de 2023, o revestimento é eficiente no processo de liberar ou manter calor dentro de um ambiente e pode auxiliar países historicamente frios. O estagiário da redação Lucas Zacari escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem entre seus temas de cobertura o clima. Lucas, explica pra gente como funciona essa tecnologia. A tecnologia desenvolvida, ela se utiliza de um fenômeno natural chamado resfriamento radiativo, que acontece quando os espaços perdem calor ao longo do dia e normalmente deixa os lugares mais frios durante a noite. O material da tecnologia é uma camada de grafeno e um reservatório de água com cobre. E o resfriamento ou aquecimento vai depender justamente do estado em que o cobre se apresenta. Quando ele está dissolvido na água, o calor é liberado de dentro para fora das construções e vai resfriar o local. Já quando o cobre é estimulado por uma corrente elétrica e é depositado em estado sólido, ele impede essa liberação e aquece o ambiente. Segundo o estudo, esse processo pode economizar mais de 8% da energia utilizada para aquecimento e resfriamento em construções. No entanto, o preço alto do grafeno ainda impede que o material seja aplicado mundialmente. No texto, eu também mostro alguns outros exemplos de climatização interna, que é uma preocupação secular, mas que aumentou muito por conta do agravamento das mudanças climáticas e do aumento do uso de ares condicionados, que em sua maioria utilizam de combustíveis fósseis para funcionar. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do histórico do FIES, passando pelas investigações de militares envolvidos no 8 de janeiro e terminando com a tecnologia de equilíbrio de temperaturas em residências, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!